Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Mapelli, sou cartomante e eu estou chegando hoje com mais um vídeo aqui no canal das Cartas Ciganas da Tânia Durão, na Hora do Denis, trazendo um assunto que quem trouxe a sugestão, quem colocou aqui nos comentários, quem veio participar conosco, foi o Rodrigo. O Rodrigo é um grande querido profissional extremamente competente, mora aqui no Sul também, mora aqui em Porto Alegre, e ele trouxe uma pergunta, ele trouxe uma sugestão para a gente conversar um pouco sobre os vícios, as dependências nas cartas ciganas. Qual é a relação, qual é que é a minha visão, como é que eu faço essa conexão das dependências, dos vícios nas cartas ciganas. Isso é um assunto que eu trago lá no meu livro, junto com a Tânia Durão, As Cartas Ciganas e o Corpo Humano. Tem um capítulo, né, onde eu trago um pouco, a gente conversa um pouco sobre toda essa questão das dependências, dos vícios também relacionado com as cartas ciganas. Então, minha visão, minha experiência, a minha vivência com dependências e vícios, primeiro ponto que a gente sempre fala, eles sempre vão estar focados no rato, tá? O rato é a carta que me representa alguma forma de dependência, alguma forma de vício, certo? Que o meu consulente ou então alguma pessoa que a gente esteja atendendo, está vendo alguma situação da vida dela, vem os ratos, significa que tem alguma forma de dependência, alguma forma de vício. Tá? E como é que a gente pode separar isso? Tem tem outras cartas que vão trazer para a gente qual é essa dependência, qual é esse vício. E eu sempre gosto de reforçar em todos os vídeos, toda vez que a gente conversa um pouco aqui sobre as cartas ciganas, a gente tem que ter uma clareza muito grande, ampliando a nossa visão de cada uma das lâminas, interpretando o significado do desenho, de qual é o simbolismo que eu tenho nessa imagem aqui. E por isso que com o passar do tempo, a gente começa a vincular a cada uma das lâminas mais informações, mais significados, a gente vai aprofundando mais a visão de cada uma das cartas, né? O simbolismo, melhor dizendo, de cada uma das cartas, e é aí que a gente começa a agregar essas outras situações, esses outros conhecimentos, ou então até mesmo agregando mais significados. Então, lá numa palavra chave, no significado básico da carta dos ratos, também encontram-se os vícios e as dependências. Mas como é que eu posso classificar, ou como é que eu posso desmembrar qual dependência, qual vício é? Lembrando do simbolismo de cada uma das cartas. Por exemplo, vícios ou dependência em álcool, certo? Alcoolismo ou etilismo. Navio. Por que o navio, para mim, tem essa conotação? Então, rato e navio seria uma dependência química ou um vício em álcool, ou um etilista, ou um alcoólatra, porque no navio ele me remete a todo esse significado de náusea, de vômito, de tontura, de não estar legal, de estar mareado, certo? Então é muito semelhante com o efeito que o álcool traz também. Então eu vou associando o efeito da droga ou características dessa droga com as características das cartas que mais vão fazer sentido no nosso baralho. Então, álcool, para mim, está 100% relacionado com o navio. A montanha, 100% relacionado com o crack, por causa das pedras, né? A pedra de crack, a droga mais pesada que a gente acaba tendo. Cocaína, eu só estou trazendo alguns exemplos aqui, tá? Cocaína, o cão, por causa do faro, do nariz, né? Ele está sempre farejando. Então aqui eu vejo a cocaína. E duas dependências, dois vícios
que a gente deve analisar também, que surgem nos nossos jogos, dependência ou vício em jogos, ganhar dinheiro, certo? Aquelas pessoas que têm uma dependência nos movimentos de bingo, na jogatina, tá? Rato e peixes, certo? Tem essa conotação de uma dependência em jogos, tá? Claro que aqui a gente está conversando sobre dependências, porque se eu fizer essa dupla aqui, pode ser alguém querendo roubar o meu dinheiro. Então, por isso que tem que ter clareza e tem que ter objetividade na pergunta que tu vai fazer e analisar e ler e interpretar as cartas de acordo com a pergunta que tu fez, para tu não te perder, certo? Porque senão pode vir isso, é um roubo, é um ladrão, é alguém roubando meu dinheiro, eu vou ser assaltado, vou perder dinheiro, tem algum movimento aí que vai levar meu dinheiro. Agora, se a gente está falando em dependências, é uma pergunta de dependência, uma pergunta de vícios, dependente para grana, dependente para jogo, dependente para ganhar mais dinheiro. E aqui, ó, outro vício que tem outra dependência sexual, tá? Aquela pessoa que ela é viciada em sexo, tem essa dependência na sexualidade, é um movimento que acaba drenando demais a energia, acaba drenando demais a vitalidade dela. Então, a gente sempre tem que avaliar que nós não desenvolvemos dependências ou vícios apenas em algo sintético, em drogas, por exemplo, dependência medicamentosa, que daí tem outra carta. Tem que pensar também nessas dependências sexuais, nesse vício de consumir pornografia, de consumir o sexo de uma forma totalmente desordenada, assim como a dependência também, ou os vícios por dinheiro, a jogatina, não ter o controle do gasto em jogos, tá bem? Então eu só trouxe alguns exemplos aqui, eu quero agradecer demais o Rodrigo, esse grande querido que trouxe essa sugestão, e lá no nosso livro, eu e a Tânia, a gente acaba comentando, a gente acaba falando, a gente trouxe também alguns exemplos aí e conotações, simbolismos dos vícios e das dependências nas cartas ciganas, mas, como o Rodrigo trouxe, eu achei interessante a gente vir conversar e eu trazer essa minha experiência, eu trazer essa minha prática aí e compartilhar isso com vocês, tá bem? Deixa aqui nos comentários sugestão para os nossos próximos vídeos. Se tem alguma coerência também com alguma leitura que tu já fez, que tu identificou algo semelhante a isso, então coloca aqui e a gente vai conversando um pouco mais, tá bem? Um beijo no coração de todos, fiquem bem e ótimos estudos!